Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje é dia de conhecer o Museu Afro-Brasil, o MAB, que fica na cidade de São Paulo, no bairro do Ibirapuera. Museu dedicado à preservação e divulgação da herança cultural e artística do negro no país. O MAB fica dentro do Parque do Ibirapuera, um oásis verde na selva paulista e um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. Segundo dados do IBGE, o número de brasileiros que declaram-se pardos e negros representa 51% da população. Mas demorou muito para que ganhássemos um museu como o MAB, que nasceu em 2004 por iniciativa do artista plástico, curador e museólogo Emanuel Araújo. Foi ele que, em 2009, doou mais de 2.000 obras para o acervo, que agora conta com cerca de 5.000 itens, entre peças históricas, obras de arte, fotografias e documentos reunindo diversas facetas dos universos culturais africanos e afro-brasileiros. Nossa visita começa falando da escravidão que ocorreu no Brasil desde o período colonial até o final do Império. Tornar-se escravo significava passar em torno do baobá, essa grande árvore africana, algumas com 500, 600 mil anos. Havia isso como símbolo, que a gente não sabe de fato se era verdade ou não, mas quando alguém se tornava escravo, antes de qualquer coisa, ele tinha que esquecer a sua origem, ele tinha que esquecer o seu passado, a sua etnia e, se possível, a sua língua. Então, os homens passavam 10 vezes em torno disso, que os exploradores achavam que com isso eles poderiam esquecer. Claro que isto era uma ideia abstrata de esquecimento e que isso não foi possível, né? Essa sala conta a história de como esses africanos chegavam ao Brasil, tornavam-se escravos, eles chegavam numa viagem penosa, as pessoas eram amarradas no porão do navio, nos diferentes compartimentos, recebiam a sua alimentação, que era praticamente água e um pirão. Os que aguentavam essa viagem, essa travessia, chegavam muito mal às costas do Brasil e eram jogados nos mercados, né? Era uma coisa tão selvagem, né? Advinda de uma gente dita civilizada. Essa é a estrutura de um barco que conduziu os escravos do navio até a terra firme. Nesse quadro, dá para ver o navio e o percurso feito pela embarcação dos escravos até a praia. Aqui também nós temos algumas coisas que serviam de troca por escravos, né? As vasilhas de cachaça ou de rum, os búzios, que era a moeda corrente, e o ouro. Aqui são expostos também alguns instrumentos de tortura que eram usados nos escravos. Quase todos os objetos de tortura para, de uma certa forma, que há uma disciplina violenta em torno dessa pessoa que, em princípio, nem tinha alma, porque eram tratados, essas pessoas, com tamanha crueldade, com tamanha violência. Essa é uma história que se revive para lembrar que aqui houve, de fato, um holocausto. A ideia do MAB é resgatar a cultura afro-brasileira para poder contar uma história que nem sempre aparece nos livros.
As exposições aqui têm a intenção de desconstruir um imaginário da população negra pela ótica da inferioridade e transformá-la em um imaginário estabelecido no prestígio, na igualdade e no pertencimento. Observem esta roupa do Obá de Ifé. Obá é rei no continente africano e Ifé é uma importante cidade, hoje localizada no território da Nigéria. O fato de ser uma roupa de rei revela que no continente africano existia centralização de poder. Então existiam também estados. Então existiam organizações sociais bastante estruturadas e bem complexas também. Nessa roupa dá pra gente perceber um brilho. Esse brilho vem do fio de ouro. Esse fio de ouro nessa roupa revela que os africanos, no continente africano, manejavam minerais. Além desses elementos de riqueza, também tem elementos de poder, com o símbolo desse elefante, que revela poder e força. A gente pode associar isso com um mito que é bastante comum, que é o mito da força física dessa população africana que vem para o Brasil na condição de escravizada. Então, as pessoas acham que os africanos vinham para cá para trabalhar somente com agricultura ou no ciclo da mineração, o que não é verdade. Por toda essa tecnologia que essa roupa tem, a gente pode perceber que eles tinham diversos outros ofícios, que eles eram capazes e tinham habilidades para executar diversos outros ofícios que estruturam os ciclos econômicos no Brasil. Então, eles são também marceneiros, carpinteiros, cozinheiras, pesqueiros e uma série de outros ofícios que não só estão relacionados ao trabalho com a terra. Essa é a exposição Trabalho e Escravidão, que ressalta os saberes e as tecnologias trazidas pelos africanos escravizados no campo de trabalho. Tanto no ambiente rural quanto no urbano, o conhecimento dos africanos foi determinante para o desenvolvimento dos ciclos econômicos. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas quem trabalhou foram, portanto, os africanos, né? Foi eles que geraram a primeira grande fonte de riqueza, que foi o açúcar. E aqui a gente tem bem uma imagem de um engenho de açúcar. Como tem aqui a imagem da roda e dos eixos que tritura a cana, né? Que era uma coisa manual, né? Dependia de uma força humana ou animal. Aqui tem uma coisa interessante que é o pão de açúcar, né? Que era onde se guardava o açúcar mascavo. E aqui a gente vê, portanto, nessa varanda da casa de engenho, fora da forma do Pão de Açúcar, e que dá origem ao Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. A gente tem aqui obras de pintores, viajantes, que mostra, portanto, o comércio, a cadeira de barbeiro, e chega à cozinha, as diferentes comidas, né, que são de origem puramente africana, o acaçá, o acarajé, caruru, xixim, enfim. São comidas que são recuperadas pelo um grande historiador baiano do século passado, Manuel Quirino. Quirino foi o primeiro brasileiro, afro ou branco, a detalhar e fazer justiça às contribuições africanas no Brasil. Seu livro, A Arte Culinária na Bahia, é um precioso inventário sobre as receitas africanas e seus ingredientes. Aqui temos uma gravura que mostra a imensa população africana na mineração do ouro. E aqui tem uma bateia, que é a forma pela qual, né, se catava o ouro nos leitos do rio. Aqui temos uma revista de uma casa grande que tinha 3.000 escravos. E esses escravos estão todos aqui enfileirados, né, nessa revista dessa mina inglesa de São João del Rei. Esse era um móvel usado pelos ourives, que trabalhavam com ouro criando joias e objetos de valor. Essas eram as ferramentas usadas por marceneiros. E, sobretudo, esse livro de registro de escravos, seu nome, sua idade, sua profissão e quanto valia. Então, você vê aqui, por exemplo, Evaristo de Roça, 49 anos, valor 1 conto
e 500 mil réis. Aqui também tem a questão do café, que é outro período de riqueza do Brasil, sobretudo no sul do Brasil. Esse é um quadro do Dutra, né, de uma escrava pelando o café aqui no sul do Brasil, em São Paulo. O povo que veio escravizado não era um povo qualquer. Eram pessoas que produziram uma civilização sofisticada, né? Com deuses, com esculturas, com obras de arte. Os africanos que vieram para aqui foram, na realidade, tolhidos da sua manifestação artística e também religiosa. E a gente fez aqui uma alegoria, uma lembrança a Xangô, que foi o grande rei da Nigéria e que até hoje é cultuado. Ele é o rei da justiça. Quem vier aqui no museu vai ver também todos os orixás que estão aqui com as suas vestimentas, com as suas insígnias. Aqui tem o Oxalá, que é o pai de todos, que está de branco, com o seu cajado, né? Tem o Oxum, a rainha das águas. Tem Iemanjá, que é da água salgada. Essa roupa de Oxum, ela representa justamente a grandeza de Oxum, que é uma deusa vaidosa do ouro, da riqueza e da beleza. A gente tem, portanto, não só a representação africana de deuses, mas também de máscaras votivas, de máscaras de dança. Essa representação de Oxóssi, fim do século XVII, que é deslumbrante, assim como esse cajado de um rei africano. A cultura africana não apenas sobreviveu, mas está escrita e impressa, inclusive na literatura, um dos meios mais nobres e definitivos de inscrição cultural. Estamos na Biblioteca Carolina Maria de Jesus, que foi inaugurada no dia 13 de maio de 2005. A data não foi escolhida não por acaso, né? Porque afinal de contas é o aniversário da abolição da escravidão no Brasil, né? E a biblioteca, hoje ela contempla mais ou menos cerca de 11 mil publicações, entre catálogos, livros, teses, periódicos, CDs, DVDs, etc. Ela também complementa as informações que são mostradas através das exposições. Então nós temos aqui o nosso acervo, ele contempla muita coisa da cultura afro-brasileira. Então tem a dança, a religiosidade, a culinária. A biblioteca tem esse nome por causa da catadora de papel Carolina Maria de Jesus, descoberta nos anos 60 por um jornalista no Canindé, em São Paulo, que, encantado com os textos do Diário de Carolina, resolveu publicá-los no livro Quarto de Despejo. O livro foi campeão de vendas, superando escritores como Jorge Amado e Érico Veríssimo. Depois desse sucesso, Carolina publicou vários outros livros em diversas línguas. Nós temos aqui parte do diário dela. E aqui nós temos até, inclusive, um original da Carolina. No próximo bloco, vamos visitar a exposição que fala das manifestações culturais africanas tão difundidas no Brasil. E relembrar os negros que se destacaram no país. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta ao Museu Afro-Brasil em São Paulo, um lugar onde a cultura africana está viva na língua, nas festas e nos costumes cotidianos. E quando se trata de cultura negra, é quase impossível não pensar em religiosidade. As religiões africanas não apenas se mesclaram entre si, mas também se misturaram ao catolicismo e à cultura indígena. E dessa mistura de referências sagradas e profanas, transformaram manifestações religiosas em importantes tradições populares. A Igreja Católica foi responsável por novos conceitos como esse, o do sincretismo,
ou seja, de envolver a população africana ou a população negra com hábitos cristãos, como as festas do Rosário dos Pretos, né, a santa dedicada aos negros, e também das festas, do ciclo de festas religiosas, né, como a festa de Rei, dos meninos de Menino Jesus, e que nessas festas se inclui algumas manifestações que são ainda negras, né? Por exemplo, a questão do divino, as congadas, assim como todo o ciclo de festa religiosa de joanina, né, de São João, o Meu Boi do Maranhão. Além dessa roupa completa do Meu Boi do Maranhão, nós temos também as máscaras de Cazumbá, muito importantes porque elas são a prova de como essa permanência acontece, né? Quando você vê aqui uma máscara africana encimada por um símbolo cristão, ou seja, São João, ou seja, Santo Antônio, ou seja, um símbolo abstrato, mas está sempre ligado à questão das máscaras de Cazumbá. De toda essa mistura, surgiu também a capoeira, uma arte marcial que é meio jogo e meio dança. Uma das manifestações brasileiras mais difundidas do exterior. A capoeira é mais uma manifestação afro-brasileira. Tem muitos elementos africanos, mas como eles estavam aqui trabalhando como escravos, lógico que se mistura com algumas culturas. O berimbau, por exemplo, já existiam instrumentos semelhantes na África, mas essa madeira, por exemplo, se chama berimbau porque a madeira é a biriba. A madeira que enverga, mas não quebra. Tem também a cabaça, é uma semente que é muito utilizada na cultura africana e afro-brasileira também. Aqui tem o cachixi, que é um instrumento indígena, então a gente vê bem presente a cultura indígena na capoeira, até no próprio nome, capoeira, que é indígena, significa mata rasteira, onde os africanos treinavam a capoeira. Também tem o reco-reco. Ali em cima, o pandeiro, que é de origem árabe. Aqui o agogô, que é um instrumento africano, e aqui o atabaque, também que é muito presente em toda a musicalidade afro-brasileira, na religiosidade também e em outras manifestações de origem afro-brasileira. Vocês estão vendo aqui sobre esse balcão, tem algumas peças. Alguém já viu esse aqui antes? Eu. Quem sabe o nome? Não. Agogô, isso mesmo. E o som dele, como será que é esse som? Será que é baixinho ou alto? É alto e fininho. Dá para se tocar infinitos ritmos com agogô. Esse aqui vocês já devem ter ouvido falar. Reco-reco. Onde é usado? Que tipo de manifestação de festa? No samba, nas festas com samba. Esse aqui, eu acho que vocês não conhecem, né? Gunga. Gungá ou gunga? Ele é utilizado tanto no braço como na perna. Esse aqui é muito usado nas congadas. O último agora. Sabe como é o nome dela? Não. Calunga. Essa boneca abre o cortejo do maracatu. E a calunga representa a travessia que os nossos ancestrais africanos fizeram pelo oceano para chegar até aqui no Brasil. Ela representa a memória daqueles que morreram durante a viagem, mas ela representa também a vitória dos que chegaram aqui e conseguiram deixar pra gente todo esse conhecimento. Dani, eles estão querendo saber o que é isso aí, ó. Djembe. Djembe. Esse é o Daniel. Ele nasceu na República Democrática do Congo e faz um projeto junto com o setor educativo do museu, onde ensina músicas e brincadeiras do seu país, como manda a tradição oral.
Ou seja, do jeitinho que aprendeu com sua mãe, que aprendeu com sua avó e assim por diante. Kitoko? Kitoko! O que significa? Beleza! Opa! Vou ensinar você uma música em língua lingala. Lia, lia, mondenge. Lia, lia, mondenge. Lia, lia, mondenge. O Núcleo de Artes Plásticas expõe obras de diferentes períodos da arte no Brasil, desde o Barroco e o Rococó, passando pelo século XIX e a arte acadêmica, a arte popular até a arte moderna e a contemporânea. O Barroco brasileiro teve mãos de negros que se tornaram fundamentais na arte brasileira. Esse é um baiano, José Teófilo de Jesus, que viveu na Bahia no século XIX e que pintou muitas igrejas na Bahia e em Sergipe. Essa obra é de Francisco Xavier das Conchas. A estrutura da peça é formada por um aramado bem fininho, conchas e penas. Nós temos também aqui o grande escultor, nós temos só uma obra dele, que é essa talha, que é Aleijadinho. Todos conhecemos o gênio desse famoso escultor de Minas Gerais. E não são só as artes plásticas que marcaram presença por aqui. Aqui também nós temos uma sequência dedicada à memória. Algumas personalidades negras que foram fundamentais no Brasil, que deram suas contribuições. A grande atriz Ruth de Souza, Castro Alves, Machado de Assis, que foi o grande escritor brasileiro, fundador da Academia de Letras. Os jogadores do século XX, que foram importantes, como Garrincha, mestre Didi, Djalma Santos, que morreu recentemente, Pelé. E são muitos e muitos outros artistas, só vindo aqui mesmo para conferir. Esse museu ele tem uma estrutura dividida em 2 níveis. Um é o acervo exposto na exposição de longa duração. E outro é aquele que dinamiza o museu, que são as exposições temporárias. Elas trazem uma nova versão do Brasil pela perspectiva afro-brasileira, que é a função fundamental desse museu. Que tal agora um giro por algumas das exposições temporárias que estavam montadas no dia da nossa visita? A exposição Arte e Adorno, Design e Tecnologia é extremamente importante para a gente pensar a questão da escravidão e da mão de obra não apenas na perspectiva da força bruta do trabalho, e sim na contribuição que esses africanos que foram escravizados e que vieram para o Brasil trouxeram a partir da sua origem. Os portugueses, por exemplo, já sabiam que nas regiões onde é a atual Gana, povos acãs já tinham conhecimento da mineração do ouro desde tempos antigos e era um conhecimento extremamente sofisticado. Não é à toa que eles aproveitaram, os portugueses aproveitaram o conhecimento desses povos no desenvolvimento da mineração do ouro no Brasil. Estamos aqui na exposição Modernidade, a coleção de arte brasileira de Odorico Tavares. Odorico foi um jornalista nascido em Pernambuco, mas radicado na Bahia, que incentivou os novos artistas baianos em meados do século XX. Assim como Emanuel Araújo, gostava muito de colecionar artistas iniciantes e artistas famosos também. Nessa coleção de Odorico Tavares aqui exposta, nós temos artistas internacionais como Manabu Mabe, o japonês, radicado no Brasil. Escultores nacionais como Mário Cravo Júnior. E também pintores, como o paulista Pansetti, que fez parte da vanguarda modernista brasileira. Temos também obras do artista carioca Di Cavalcanti, conhecido por pintar as famosas mulatas do Di Cavalcanti, um artista que pensou essa figura do povo brasileiro, do mestiço. Temos também obras do paulista Cândido Portinari, que fez parte também da vanguarda do modernismo
e também pensou nessa figura do brasileiro mestiço, do povo brasileiro excluído. Hoje pudemos conhecer um pouco mais sobre a arte e a memória de um povo que veio de longe e agora está em cada um de nós. E se você quiser ver tudo isso de perto, anota o endereço: Parque do Ibirapuera, São Paulo, capital. Para saber mais sobre a agenda de exposições e horários de visitas, entre no site. Até o próximo programa, pessoal!